vocês relatassem uma lembrança que tiveram com Deus, e eu acredito que cada uma delas, que foi contada aqui, tanto pela Carol como pelo Marco, nós podemos identificar que Deus tinha um propósito em cada uma dessas experiências. Porque, embora algumas situações tiveram momentos difíceis, tudo cooperou para que o propósito dele se cumprisse na vida de vocês. E quando Paulo escreveu aquela tão famosa frase, né? E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso indica que tanto as coisas boas quanto as ruins contribuíram para um bem muito superior, ligado à nossa vida espiritual e eterna com Deus. E porque eu quero que vocês entendam o seguinte: nenhum dos nossos planos, aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas, serão frustrados, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. Mas hoje eu vou falar sobre propósito de vida. E eu estou com essa palavra guardada há exatamente 1 mês e meio. Quando o pastor Marcelo falou para mim que eu ia ser líder de célula e que eu ia ter que preparar mensagem, eu falei, meu Deus, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma mensagem por semana, eu não vou conseguir, já é tão difícil. Eu fazer uma mensagem para o encontro de mulheres, eu fiquei quase 1 mês fazendo a mensagem sobre a mulher virtuosa, e agora eu vou ter que fazer uma por semana. E na hora Deus falou ao meu coração que era para eu falar sobre propósito de vida. E ele me revelou para quem seria essa mensagem. E eu só obedeci. Então eu quero falar sobre propósito de vida. E eu creio que essa é uma dúvida que paira nos novos convertidos, até na minha vida. Eu já me parei pensando sobre o propósito de Deus para mim, e eu até dou uma aula no curso para os jovens sobre propósito de vida. E quando a gente pensa em propósito de vidas, me veio algumas perguntas na cabeça, e eu acredito que na de vocês também. E as perguntas que eu penso são as seguintes: para que eu fui criado? Por que eu estou neste mundo? Por que eu nasci nessa família? E qual é o propósito de Deus para mim? E se essa pergunta ainda não passou pela sua cabeça, um dia vai passar. Pode ser em um dia que você vai estar triste, ou que você vai estar passando por alguma situação familiar que fará você pensar e refletir. Por que que eu nasci nessa família? Como muitas vezes já passou pela minha cabeça. E eu sei que muitos aqui já até podem saber qual que é o seu propósito, qual é o seu propósito em Deus, mas vamos falar sobre isso hoje. E quando se fala em propósito de vida, nós logo pensamos em metas, em sonhos, em objetivos que nós desejamos alcançar ao longo da nossa vida, aquilo pelo qual lutamos em conquistar para a nossa própria realização pessoal. É como um objetivo em que você está disposto e motivado a focar todos os seus esforços para alcançá-lo. E acredito que muitos aqui entendem que alcançar o seu propósito de vida é satisfazer o seu eu, é focar nas suas conquistas pessoais, nas suas conquistas materiais, você ser bem-sucedido, demonstrando não só para você que você é capaz de alcançar determinado objetivo,
mas também você faz questão de demonstrar para outras pessoas que você chegou aonde você quer chegar. E muitas pessoas compreendem que isso é propósito de vida, mas eu quero te dizer que essa é uma visão mundana, daqueles que realmente não conhecem o seu Criador e que não entendem que nós fomos criados por um propósito, mas esse propósito é divino e é eterno. E que o nosso propósito de vida, ele precisa estar ligado, conectado com os propósitos de Deus, aquilo que Deus sonhou para que nós vivêssemos. E quando nós vivemos em cima dos propósitos de Deus, todas as coisas cooperarão para o bem e para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Então, se você acha que você foi criado para uma realização, para realizar os seus sonhos, para você ter uma vida confortável, o seu propósito de vida, você deve achar que você precisa ser bem profissionalmente, alcançar o sucesso. Muitas pessoas pensam em alcançar o primeiro milhão, e nós vemos, né, que tem até livros e cursos que falam sobre isso. E eu não estou aqui dizendo que é errado você querer o melhor para você, você ter uma vida boa, uma vida confortável, um padrão de vida melhor, mas o que eu quero que você entenda é que você veio a este mundo por um propósito divino e eterno, e que esse propósito precisa estar ligado com aquilo que Deus sonhou para você. Você precisa parar de trabalhar a sua mente para as suas autorrealizações, buscando, por muitas vezes, palestras motivacionais, coachings, livros de autoajuda, onde o foco vai ser sempre você. Se você buscar tudo isso que eu acabei de falar, o foco vai ser você. Só que você precisa entender que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior e muito melhor do que tudo isso. Você só descobrirá e alcançará os sonhos que Deus idealizou para você na sua vida quando você focar no alto sacrifício de Cristo. Pare de pensar em você e foque em Cristo. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas você precisa ser transformado pela renovação da sua mente, para que você experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha o que está escrito em Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque são nas coisas do alto que a sua mente deve estar, e não nas coisas deste mundo. E nós temos, sim, um livro de autoajuda. Você quer ler livro de autoajuda? Eu vou te mostrar qual que é o nosso livro de autoajuda. A Palavra de Deus. É aqui que você deve edificar sua vida. É aqui que você deve procurar a ajuda que você precisa. Porque essas palavras, elas se renovam todos os dias. E ela produz vida. E é nela que encontraremos as respostas para todas as nossas dúvidas. Você precisa edificar a sua vida na palavra de Deus, sobre verdades eternas, e não por psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. E eu também quero deixar claro que eu não sou contra a você ler livros que possam te ajudar, mas que isso não seja o seu foco. O seu foco tem que estar na palavra de Deus.
E seu propósito de vida não é para satisfazer, mas é para satisfazer a vontade de quem te criou. Não é sobre você, é sobre Deus. Amém? Então vamos voltar às perguntas que eu fiz inicialmente. Para que eu fui criado? Por que estou neste mundo? Por que eu nasci nessa família? E como eu disse anteriormente, você pode até carregar uma carga familiar muito grande. Você pode ser o único da sua família neste momento que conhece a Cristo, assim como eu. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa ser a luz de Cristo neste lugar, porque maior é o que está em você, maior é aquilo que você carrega. E muitas vezes, por nós sabermos dessa verdade, nós nos sentimos superiores a essas pessoas que convivem com nós. Nós nos sentimos detentores da verdade absoluta, que é Cristo. Mas o que você precisa entender é que o reino de Deus é como se tudo fosse de ponta cabeça. Eu vou repetir. O reino de Deus é como se tudo fosse de ponta cabeça. Porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. Exaltado é aquele que se humilha perante Deus. E que devemos amar os nossos inimigos e emprestar sem esperar nada em troca. Eu vou repetir para que você entenda. O reino de Deus é como se tudo fosse de ponta cabeça, onde maior é aquele que serve. Exaltado é aquele que se humilha perante Deus. E nós devemos amar os nossos inimigos e emprestar, sem esperar nada em troca. E eu vou ler um versículo que está em Efésios, e eu creio que todo mundo aqui conhece. Ele está no capítulo 1, nos versículos do 4 ao 6. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Eu quero que você entenda que Deus, conforme a sua vontade, ele já pensava em nós como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor, ou seja, por meio de Cristo. E o nosso propósito já estava determinado por ele, antes mesmo que nós existimos. E eu entendo que Deus criou o mundo para nós, porque ele fez o mundo primeiro, mas ele nos planejou primeiro. Só que ele criou o mundo e tudo que há nele, e somente depois ele nos criou. E ele nos criou à sua imagem e semelhança. E ele, sabendo que iríamos nos corromper, já planejou a morte do seu próprio filho, para que nós fôssemos salvos. E mesmo assim, entregou-nos a responsabilidade de governarmos tudo quanto ele criou, ou seja, ele nos deu domínio sobre todas as coisas. Entenda que o propósito de Deus para a nossa vida é anterior à nossa concepção, é anterior ao planejamento dos nossos pais. Nós fomos criados primeiramente na mente de Deus. Eu acho isso tão divino. Quando eu estava estudando essa palavra e eu pensei em tudo isso, sabe? Toda essa revelação
que veio diretamente de Deus, eu nunca tinha parado para pensar que Deus me planejou primeiro, antes mesmo dos meus pais. E o mais tremendo é que ele depositou em nós características, dons, talentos. A nossa personalidade foi formada por Deus. Tudo foi planejado por ele e para ele. Porque tudo que ele planejou, ele foi planejado por ele, para o cumprimento do propósito dele em nós. E essas características que ele depositou em nós são para frutificar. O nosso caráter são os verdadeiros frutos que ele procura. E que todos esses frutos que ele depositou em nós são para alcançar outras vidas. Porque o nosso propósito sempre estará ligado a uma outra pessoa. Muitas vezes nós nos culpamos por atitudes que nós tomamos errada. E muitas vezes nós colhemos, né, aquilo que nós plantamos. Muitas vezes não, a palavra diz que certamente nós colheremos tudo aquilo que nós plantamos. Mas eu quero que você enxergue tudo isso, não como um problema, mas como um propósito de vida, que Deus colocou na sua mão, porque Ele tem certeza que você é capaz de, através da sua vida, gerar frutos em outras pessoas. E olha o que está escrito no Salmo 39. Para mim, esse salmo, ele é magnífico, sabe? Eu amo esse salmo. Nos versículos 15 e 16, que diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu quero que você entenda que você não é um acidente. Você não foi criado como um acidente do seu pai e da sua mãe. Embora você possa até ter sido rejeitado, talvez você ainda enfrente problemas familiares que te magoam, que te ferem. E eu não sei qual é a circunstância da sua vida, mas o que eu quero te dizer é que Deus, ele te inseriu na família que você nasceu. E você foi planejado por Deus. Ele esperava ansiosamente pelo seu nascimento, assim como o lugar que você nasceria, para o propósito dele, e não para o propósito de vida que você talvez tenha planejado e que talvez não esteja dando certo. E aí você pode até se perguntar, então qual que é o propósito de Deus em nós? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Se Ele me colocou em uma família que eu não gosto, que eu não acho que eu deveria estar, se eu vivo situações que me tiram a calma, me desestabiliza, e eu quero que você compreenda que nós fomos planejados na mente de Deus, e antes que nós existíssemos, assim como eu já falei, ele depositou em nós características, personalidade, dons, talentos, e tudo isso vai contribuir para o propósito dele. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Antes mesmo que nós tivéssemos o desejo de realizar algo,
Deus já sabia daquilo que nós somos capazes de fazer, porque aquilo que ele depositou em nós vai contribuir para a realização do propósito dele. E em 1 Coríntios 10:31 também diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O propósito de Deus é que em tudo que fizermos, façamos para a glória dele. Esse é o nosso real propósito de vida: glorificar a Deus em tudo. Primeiramente, nós devemos manifestar a glória de Deus por meio como que nós vamos manifestar a glória de Deus? Através de uma vida santa, onde nós seremos totalmente dependentes e submissos a ele e em completa obediência. Vou repetir, para que nós possamos manifestar a glória de Deus em nossa vida, nós temos que ter uma vida santa, fiel e em completa obediência e submissão a Ele, sendo capacitado a todo tempo pelo Espírito Santo. E nós devemos crescer, não só em estatura, mas em graça e conhecimento de Deus. E como nós conseguiremos crescer em graça e conhecimento? Lendo o nosso manual, o nosso livro de autoajuda. É aqui que possui as verdades eternas, que nos ensina, que nos dá sabedoria, que nos ensina através do conhecimento da sua palavra. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele se auto-sacrificou na cruz, ele deixou para nós o Espírito Santo. E eu quero te dizer que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne bem todas as coisas. E quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de levar a luz onde quem está em trevas e na sombra da morte, para guiá-los no caminho da paz. É isso que nós somos capazes de fazer. É esse o nosso real propósito: levar luz a quem está em trevas e na sombra da morte, e guiá-los no caminho da paz. Olha o que está escrito em João 15, 5. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. E no 15:8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós devemos disponibilizar todas as características que Deus colocou em nós, todos os nossos dons e os nossos talentos, para frutificar. O nosso caráter são os verdadeiros frutos que Deus procura em nós. Entendam que a diferença entre nós e o mundo é que o mundo ainda não conheceu aquele o qual o criou, e o criou para um propósito. E enquanto não o conhecerem, a vida não terá sentido, porque se baseiam em coisas efêmeras, passageiras, sem sentido. Eu tenho certeza aqui que antes de nós conhecermos a Cristo, nós tínhamos muitas dúvidas em relação ao nosso propósito. Nós tínhamos muitas dúvidas em relação a todas essas perguntas que eu fiz. Por que eu nasci? Por que que Deus me colocou nessa família? Por que que eu estou neste mundo? Muitas vezes nós sentíamos um vazio dentro da gente. E assim é uma vida sem propósito.
Assim é uma vida sem o entendimento que nós fomos criados para um propósito, mas um propósito em Deus, um propósito divino e eterno. Porque nós temos a certeza daquele que nos criou. Nós sabemos a nossa origem, a nossa identidade em Cristo, e nós temos o Espírito Santo que nos faz discernir todas as coisas. E Deus nos amou tanto que nos planejou, criou um mundo para nós, nos fez governar sobre ele, enviou o seu filho, morreu pelos nossos pecados e nos deixou esse Espírito Santo. E em João 14:17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! É o Espírito Santo que nos guiará rumo ao nosso propósito. E é por meio dele que damos vida ao nosso propósito, colocando em prática todas as virtudes que Deus depositou em nós, as quais estamos sendo moldados diariamente com o caráter de Cristo. E nós só seremos aperfeiçoados no Espírito se, quando somos confrontados, nós conseguirmos gerar paz, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São esses frutos que Deus procura em nós. E são esses frutos que têm moldado o nosso caráter em Cristo. Eu quero que você entenda que quando você for confrontado, quando você passar por determinada situação em que você fica nervoso, em que você se estressa, em que aquilo te perturba de uma tal forma, eu quero que você pare, faça esse exercício. Porque isso nada mais é do que o Espírito Santo nos lembrando da nossa origem, da nossa identidade, como nós devemos nos comportar, porque hoje nós somos uma nova criatura em Cristo. Nós entendemos o nosso propósito em Deus. E os frutos que nós mostraremos ao próximo, aquele que nos confronta, aquele que por muitas vezes nos tira do sério, se nós demonstrarmos a essas pessoas paz, amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, alegria, domínio próprio, aí realmente você entendeu por que que Deus te criou, por que que Deus te formou. E um exemplo que nós temos na Bíblia é Paulo. Paulo foi uma das pessoas que mais aproveitava das situações adversas da vida dele para cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Ele estava na cadeia, ele louvava. Ele estava na cadeia, ele orava. Ele estava na cadeia, ele pregava. Ele estava na cadeia, ele adorava ao Senhor. E muitas pessoas se converteram ali. É assim que nós devemos agir. E quando vocês entenderem que todas essas atitudes refletem a Cristo, aquele que você serve, aquele que você reflete a imagem, aí realmente você vai entender qual é o seu propósito. E até mesmo aquilo que parece derrota na sua vida pode ser transformado em vitória para o reino de Deus. Pois ele é misericordioso. E apesar de situações erradas, escolhas erradas que fizemos, ele vai aproveitar toda essa situação e transformá-la em vitória para o seu reino, onde o nome dele será exaltado e glorificado
por meio da sua vida. Porque a nossa responsabilidade é glorificar a Deus, assim como está escrito, e eu já falei aqui. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Amém? Todos estão aí? Estão me ouvindo? Amém. E assim como Amém. eu tentei interagir com vocês logo no início, eu quero fazer uma demonstração para que fique muito claro sobre esse tema que nós falamos hoje, sobre propósitos de vida. E eu quero que você se veja por meio desta lâmpada. Todo mundo está vendo, né? E ao observarmos essa lâmpada, nós sabemos que ela foi feita para iluminar, para clarear o ambiente, mas ela desligada, ela não tem serventia nenhuma. E da mesma forma, é conosco. Nós só conseguiremos entender e realmente cumprir o nosso propósito se verdadeiramente nós vivermos pelo Espírito. Porque quando encontramos o poder do Espírito Santo, é que damos vida ao propósito que Deus preparou para nós. E acontece acontece a mesma coisa com essa lâmpada. Ela só vai servir se ela for conectada a uma rede de energia. E o nosso propósito, aquilo que nós viveremos em Cristo. E eu quero que você entenda que uma vida sem propósito é como essa lâmpada desconectada. Eu continuo sendo eu até posso entender o meu propósito, mas eu não consigo exercê-lo verdadeiramente. Então, o que você tem que fazer? Você precisa buscar um relacionamento com aquele que te planejou, com aquele que te formou, para um propósito divino e eterno. Você precisa se conectar com Deus. E aí você será como esta lâmpada, que ao conectarmos a uma fonte de energia, ela cumpre o seu propósito. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Quando nos relacionamos com Ele e vivemos uma vida de intimidade com o seu Espírito, nós conseguimos entender para que fomos criados e assim cumpriremos o nosso propósito. E o propósito é que em tudo o que fizermos, façamos para a glória dele. Esse é o nosso propósito de vida. Glorificar a Deus em tudo. Glorificar aquele que te amou primeiro e o qual o amor dele por nós não se esgota. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer? Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa mensagem, obrigada por essa palavra. Eu quero te agradecer pela presença de cada irmão aqui. E eu creio, Deus, que aquilo que foi revelado criará fruto no coração de cada um, Deus. Eu te glorifico pela vida desses irmãos, ao qual o Senhor me confiou para trazer essa palavra. E eu quero, Pai, que a partir de hoje, o foco de cada um seja servir ao Senhor, glorificar o teu nome em tudo que eles forem fazer, porque nós sabemos que os frutos que nós damos é o caráter que o Senhor espera de nós. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que cada um aqui possa buscar ter um relacionamento com o Senhor. E nós sabemos que esse relacionamento, aquilo que nos conecta com o Senhor, é o Espírito Santo que o Senhor deixou dentro de nós. Nós já o temos. Nós só precisamos
nos conectar a Ele. Então, meu Deus, eu te peço que a partir de hoje, todos nós possamos buscar pelo Teu Espírito, Senhor, por essa conexão, por essa intimidade contigo, Deus. E em nome de Jesus, eu também quero aproveitar essa oportunidade em que nós estamos aqui reunidos para clamarmos ao Senhor pela vida da pastora Jéssica. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar guardando a vida dela. Eu creio que isso o Senhor já está fazendo, porque nós podemos vivenciar o milagre que o Senhor tem feito, não só na vida dela, mas na vida do pastor Marcelo e sua família. E nós cremos que o Senhor os trouxe até aqui, essa cidade, para um propósito divino e eterno. E nada frustra, Senhor, os teus planos, porque é isso que diz na tua palavra. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor revigore as suas forças, que o Senhor dê saúde a ela, e que tudo aquilo que estiver em oculto sobre a sua saúde possa ser revelado. Que o Senhor, Pai, a oriente ao médico que ela deve ir, os exames que ela precisa fazer, que o Senhor possa usar a vida do médico, Senhor, para abençoar a saúde dela, para que ela venha colocar a casa dela em ordem, tudo que estiver fora, Senhor, de conexão dentro do corpo dela, o Senhor possa manifestar a tua glória por meio da vida dos médicos, dos enfermeiros, em nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, pela saúde do pastor Marcelo, que o Senhor possa trazer tranquilidade a ele, que ele possa resolver toda essa situação diante do Senhor, Pai, sentindo a tua presença, louvando e glorificando o teu nome, Deus. Traz tranquilidade, tira toda ansiedade, todo medo, Senhor, que o Senhor possa lançar fora todo medo por meio do seu amor, o amor que ele sente, que o Senhor tem por essa família, porque a todo momento, durante esses 2 anos que eles estão aqui, eles estão totalmente dependentes de ti, e o Senhor tem provado que o Senhor é com eles, os mantendo neste lugar, com saúde, apesar de toda a situação, eles estão aqui vivos, cumprindo o seu propósito. Não falta nada, Senhor, não falta alimento, não falta um teto. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue trazendo tranquilidade ao coração deles. Oro pela Safira, pelo Fabinho, que eles não se sintam, Pai, longe da mãe neste momento, que a Jéssica, quando estiver com eles, possa dar todo o carinho de uma mãe para com o seu filho, Pai. E que a todo momento eles tenham a certeza que todas as coisas cooperarão para um propósito divino e eterno. Nós oramos aqui, Senhor, em concordância com todos os nossos irmãos, porque nós fazemos parte dessa família em Cristo. E nós temos os nossos pastores como a nossa família. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber esta oração diante do seu altar como um cheiro suave e agradável a ti. Assim como essa mensagem que eu trouxe, Senhor. Te louvo e te glorifico, porque hoje eu realmente consigo entender para que eu fui formada, para que o Senhor me trouxe ao mundo, para qual propósito o Senhor determinou na minha vida. E eu espero que todos aqui, Senhor, possam ter essa clareza e essa certeza, que o teu Espírito Santo possa ter revelado no coração de cada um por meio dessa mensagem. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Deixa eu Amém. parar de gravar aqui. Eita, agora eu não sei como que faz para parar. Bom, eu vou terminar então a reunião e aí eu espero que fique gravado, porque
é a primeira vez que eu faço isso, então